Aleluia, amém? Quero cumprimentar a todos nessa tarde de hoje com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar dando início aqui nessa tarde de hoje, um culto para adorarmos ao nome do Senhor. Eu me chamo André, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Portas Abertas, aqui da cidade de Brumadinho. E eu quero iniciar esse culto nessa tarde de hoje, fazendo uma pequena oração para que a mão do Deus eterno, ela possa e venha agir sobre cada vida, sobre esta cidade, quebrando todo o mal, todo o embaraço, pois é por isso que estamos aqui, para que no mundo espiritual o agir de Deus aconteça e venha quebrar toda a maldição. E eu quero iniciar nessa tarde fazendo com vocês uma oração. E aonde vocês estiverem, coloque a mão direita no seu coração e nós vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de todo louvor, Deus de toda adoração. Bendito és Tu, ó Deus querido, pela grandeza da Tua graça e da Tua bondade manifestada sobre as nossas vidas nessa tarde de hoje. Em oração, ó Deus querido, eu estou apresentando a cidade de Brumadinho em Tuas mãos. Eu peço que nesse momento agora o Senhor venha quebrar toda barreira, toda maldição, que tudo aquilo que não presta, que tudo aquilo que não provém do Senhor contra esta cidade, contra cada morador dessa cidade, seja destruído e aniquilado em nome de Jesus. Que todo espírito da morte, que todo espírito do suicídio, que todo espírito do vício, que de alguma forma tem tentado destruir, matar, amaldiçoar vidas, meu Pai, dessa cidade, nós pedimos a Ti que nesse momento agora seja quebrado e seja destruído em nome de Jesus. Ó Deus querido, eu estou aqui com a cabeça raspada e com um pano de saco, que é um sinal de humilhação, se humilhando diante da Tua presença, para que o Senhor estende as mãos sobre essa cidade de Brumadinho e que o Senhor venha paralisar toda a ação de Satanás, que o Senhor venha destruir, meu Pai, todo espírito maligno que tem tentado aprisionar vidas, meu Pai, que nasceram para viver promessas, mas estão vivendo debaixo de opressão. Mas eu quebro nesse momento agora, revestido pelo poder, autoridade, coberto pelo sangue de Jesus. Nós quebramos agora toda maldição, todo laço, todo mal. Ó Deus, prepara os corações que vão ouvir esta mensagem, que vão receber, meu Pai, essa palavra do Senhor sobre a vida de cada um. Então que o Senhor possa entrar em cada coração. Se há alguma alma estacionada, uma vida parada nos Teus caminhos, que nessa noite ela possa se reconciliar com o Senhor. Se alguém que ouvir esta mensagem ainda não aceitou e não confessou o Senhor como o suficiente Salvador da sua alma, que nessa noite, meu Pai, vidas possam render aos Teus pés, almas venham render aos Teus pés. Eu peço a Ti que o Senhor comece a trabalhar no mundo espiritual agora, e que toda maldição, meu Pai, seja quebrada. Coloca o anjo do Senhor na entrada da cidade de Brumadinho, coloca um anjo do Senhor acampado em cada canto dessa cidade, que toda obra maligna, que toda obra contrária, que toda maldição, que todo laço, que toda opressão seja destruída, e que o Senhor possa, meu Pai, sobre essa cidade de Brumadinho, trazer um tempo novo, um tempo de honra. Ó meu Deus, eu oro pela vida, meu Senhor, de cada uma dessas pessoas, declarando, ministrando um tempo novo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.
no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, amém? É esse amor que se entregou na cruz do Calvário, para que eu e você, na pessoa bendita de Jesus, viéssemos ter a oportunidade e o privilégio de sermos transformados em Filho de Deus. Novamente quero cumprimentar todos com uma boa tarde e saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. Me chamo André, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Portas Abertas, e eu quero nessa tarde de hoje, através desse culto, compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu quero ler com vocês um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e nós vamos estar lendo do versículo 15 em diante. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante, que assim diz as palavras proféticas: Ora, ainda vós declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os seus mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Versículo 18, para finalizarmos: Consolai, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém? Somente até aqui. O texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
versículo 15 em diante, fala-nos de um fato, de um acontecimento que está para acontecer. O que está para acontecer não pode se comparar com algo terreno, não pode se comparar com algo desta terra, porque o que está para acontecer é um fenômeno extraordinário, aonde todas as nações, tribos e línguas saberão, conhecerão e entenderão que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Esse fenômeno esperado por alguns, criticado por outros, julgados por algum, esse fenômeno espetacular que está para acontecer chama-se o arrebatamento. O arrebatamento é a salvação para aqueles que confessa, acredita e crê na pessoa bendita de Jesus. O arrebatamento, queira ou não, ele vai acontecer. O arrebatamento é um fenômeno extraordinário que vai impactar as nações, aonde aqueles que aqui na terra viveram, que confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é que vão fazer parte deste fenômeno extraordinário chamado arrebatamento. A Bíblia então vai nos relatar concernente a este fato maravilhoso que vai acontecer, que é o arrebatamento. Nós, da geração do século 21, nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Mas nós vivemos em um mundo hoje, onde as pessoas já não conseguem mais acreditar, esperar, confiar no arrebatamento. Essa geração do século 21, ou século a qual nós vivemos, falarmos, pregarmos, profetizarmos, proclamarmos concernente ao arrebatamento, para alguns é ser quadrado, para outros é ser desatualizado. Mas escuta o que eu vou te dizer, a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia vai dizer sobre este fenômeno chamado arrebatamento. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Deus, quando ele cria Adão e coloca-o no jardim do Éden para dominar e governar aquilo que Deus havia criado, Deus então coloca Adão como líder, como administrador, como cabeça da obra divina que Deus havia realizado sobre a terra no livro de Gênesis. A Bíblia vai dizer que Deus coloca Adão dentro desse jardim chamado Éden, e Deus vai passar para Adão algumas regras, algumas normas. Adão, ele era livre. Adão, ele tinha o seu livre-arbítrio. E se tem alguma coisa que Deus respeita, é o seu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser da sua vida. Só que nós vivemos na lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. Adão também tinha essa escolha, esta oportunidade, assim como eu e você. Nós temos a oportunidade hoje, terça-feira, de tomarmos uma decisão, de tomarmos uma atitude. Se essa decisão que você tomar na sua vida for a decisão certa, você vai colher bons frutos. Mas se essa decisão for a decisão errada diante de Deus, você vai colher maus frutos. O que Deus então passa para Adão? Adão, você agora é livre. Você pode desfrutar, aproveitar de tudo aquilo que eu criei e entreguei na sua mão. Só que Adão tem um porém. Você não pode tocar, você não pode pegar, você não pode colher do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão, no jardim do Éden, ele tinha aproximadamente 90% ou 95% de todo o jardim do Éden. Somente de um fruto ele não podia tocar. Somente de um fruto ele não podia comer. Só que a Bíblia vai dizer que Satanás, ele agora, usando uma serpente, se incorpora na serpente para tentar enganar a Adão.
A Bíblia vai dizer que Adão agora e Eva, sendo enganada pela serpente, que estava possuída pelo diabo, eles agora vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam aproveitar e comer a maioria, ou praticamente 95% de tudo que havia no jardim. A única coisa que ele não podia comer era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E foi isso que o diabo fez. Conseguiu confundir, enganar a mente de Eva e de Adão. Para quê? Para eles tocarem no fruto do conhecimento do bem e do mal. E se tem uma coisa que o diabo ele quer fazer, e tem feito com essa geração do século 21, é fazer com que você faça coisas que desagradam a Deus. O diabo ele quer fazer com que você tome atitudes na sua vida que desagradam a Deus. O diabo ele quer fazer você levar uma vida que parece tudo ser normal e que desagrada a Deus. Mas quando nós entramos por esse caminho de desobediência, vai vir as consequências. E de uma coisa é certa: quando as consequências vier, não tem para onde correr e nem por onde se esconder. Adão era livre. Adão poderia aproveitar o que ele quisesse. Somente uma coisa ele não podia tocar, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o diabo conseguiu enganar Adão e conseguiu enganar Eva, fazendo com que ela tocasse no fruto do conhecimento do bem e do mal, e sendo assim então desobedecesse a Deus e caísse em pecado. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 em diante, que se nós andarmos em caminhos de obediência, nós vamos colher os frutos da benção. Mas se nós andarmos em caminho de desobediência, nós vamos colher as consequências. O resultado disso chama-se pecado. Então, quando Adão no Éden peca, ele agora vai colher as consequências pelo seu pecado, chamado desobediência. Porque o diabo havia conseguido enganar Adão e Eva. E é isso que o diabo quer fazer. É fazer você viver uma vida aonde desagrada a Deus. É fazer com que você venha tomar atitudes e decisões na vida que desagrada ao Senhor. Então, quando Adão e Eva, eles comem desse fruto, a Bíblia vai dizer que por causa agora do juízo, da correção, eles vão ser expulsos do jardim do Éden. Adão agora tem que trabalhar, e Eva, por causa da consequência da sua desobediência, ela vai sofrer as dores dos partos. Então Deus agora dá uma ordem para Adão, que crescesse e multiplicasse sobre a face da terra. Tudo por causa de um motivo: da desobediência. E a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Então, se tem uma coisa que o diabo quer fazer, é com que nós, seres humanos, venhamos viver longe, distante dos caminhos do Senhor, levando uma vida como se nada fosse pecado, aceitando coisas, regras, que como se nada fosse pecado. Mas tem as consequências, porque a palavra de Deus não mudou, nunca mudará, e para sempre permanecerá vivo, porque a Bíblia ela é mais atualizada do jornal que vai sair amanhã. Deus então expulsa Adão do jardim, e Adão agora começa com Eva a multiplicar através dos seus filhos a raça humana. Só que a desobediência continua aumentando e crescendo, e Deus então dos altos céus vai olhar para a situação que a humanidade estava vivendo, e no livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus vai colocar em prática um plano de destruir a raça humana, porque Deus ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Deus ele quer te perdoar, mas ele não quer aceitar não quer aceitar a prática do pecado sobre nós. Deus ele quer nos dar uma chance, mas Deus não quer que nós vivamos na tua presença em pecado. Então agora a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que Deus vai destruir toda a raça humana através de Noé. Todos conhecem concernente ao dilúvio,
as águas do dilúvio que cobriram toda a terra, mataram toda a humanidade, sobrou só Noé agora e a sua família. Através de Noé e a sua família, Deus agora vai povoar a terra. Através de Noé e a sua família, Deus começa a povoar a terra. A Bíblia vai dizer que a humanidade agora está crescendo, a terra está sendo povoada, e no meio desse crescimento, no meio desse desenvolvimento, no meio dessa expansão da raça humana, está crescendo também a desobediência, está crescendo o pecado. Deus agora vai olhar para a terra com um olhar de misericórdia, porque em Gênesis, a partir do capítulo 6, Deus coloca em prática um plano de destruir a raça humana. Só que agora Deus dos altos céus vai olhar para a humanidade, mas com um olhar de misericórdia. Eu vou dar uma chance, eu vou dar uma oportunidade, porque tem pessoas que, por causa de pressão que ela está passando, por causa de uma luta que ela está vivenciando, ela acaba se tomando uma decisão ruim, acaba se suicidando. Por quê? Porque ela não sabe, não conhece que Deus quer dar para ela uma chance, uma oportunidade. E você que me ouve nessa tarde de hoje, Deus ele tem para você uma nova oportunidade. Deus ele tem para você uma nova chance. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado, que de fato eu os respeito e ajuda, mas a última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do homem, a última palavra não vem do juiz, a última palavra vem de Deus. As circunstâncias podem dizer que está tudo acabado, as circunstâncias podem demonstrar que está tudo acabado, mas se você buscar no Senhor, se você abrir o seu coração para Deus, tem uma nova oportunidade, tem uma nova chance para você, para a sua casa e para a sua família. Jesus então olha para a humanidade com um olhar de misericórdia. E quando Deus ele vai olhar para a terra com um olhar de misericórdia, Deus vai dar uma chance para a humanidade. Havia uma profecia no livro de Isaías, porque então desde Gênesis começaram a ser profetizado profecias concernente a Cristo. A Bíblia vai dizer que Deus então dos altos céus vai dar uma oportunidade para a raça humana. Deus vai colocar em prática um plano, Deus vai colocar em prática o seu plano de dar essa chance, essa oportunidade para a raça humana. Desde o livro de Gênesis havia profecias concernentes à vinda do Messias. Desde o livro de Gênesis havia profecias concernentes à vinda de Jesus, porque Deus não vai fazer nada sem antes falar. Deus não vai fazer nada sem antes dar uma oportunidade. Ah, Deus está fazendo isso porque Deus é mau. Não, Deus te deu uma chance. Ah, Deus está fazendo isso comigo, eu não quero saber mais de Deus. Não, é porque Deus te deu uma chance, Deus deu a oportunidade, mas na maioria das vezes, porque são coisas que nós temos que abrir mão, renunciar, nós fingimos que não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós fingimos que Deus não está falando conosco. Por quê? Porque não queremos abrir mão das atitudes, dos comportamentos, da vida alheia que nós estamos vivendo, abrir mão e confessar a Jesus. Deus então dos altos céus vai olhar para a humanidade e vai dar uma chance para a raça humana. Quantos livramentos que Deus já te deu, quantos livramentos que a mão do Deus Pai Todo-Poderoso te deu, e você está achando que é sorte. Não é sorte, é a misericórdia de Deus te dando uma oportunidade de fazer a escolha certa, de tomar a decisão certa, para que quando esta oportunidade se findar, você não venha dizer que você não teve chance, você não teve oportunidade. Você está tendo a chance agora, porque eu venho nessa tarde de hoje como profeta do Deus vivo para profetizar sobre essa cidade de Brumadinho, que a palavra de Deus não falha, ela vai se cumprir. E se você abrir o seu coração, se você se arrepender e se prostrar perante ao Senhor, mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, abandonar o pecado e confessar ao Senhor, essa oportunidade ela vai te alcançar.
porque foi isso que Deus vai fazer. Deus vai olhar dos altos céus agora e não vai destruir com água. Deus vai dar uma oportunidade, uma chance para a raça humana. E há momentos nas nossas vidas que a única coisa que nós precisamos é de uma chance, é de uma oportunidade. Para quê? Para um novo recomeço. E Deus aqui nessa tarde, Ele quer dar para você essa chance, essa oportunidade de você recomeçar. Tem pessoas que não conseguem ser felizes na vida por causa das frustrações, mas Jesus quer cicatrizar essas feridas. Tem pessoas que não conseguem recomeçar na vida por causa das sequelas que o passado causou, por causa das feridas que a frustração causou, por causa das dores que a fase ruim que ela viveu no passado causou. Ela não consegue recomeçar, ela não consegue ser feliz. Mas Deus aqui nessa tarde de hoje, Ele quer te dar uma chance, Ele quer te dar uma oportunidade. Não está tudo acabado. Se você abrir o coração, Deus pode mudar a situação. Se você deixar Jesus entrar na tua alma, no teu coração, Ele pode mudar essa situação, e você vai viver um milagre da parte de Deus sobre a tua vida. Porque Deus aqui nessa tarde, Ele quer te perdoar, Ele quer te sarar, Ele quer te dar uma chance, Ele quer te dar uma oportunidade. Para quê? Para você viver as promessas dEle sobre a tua vida. Deus então vai olhar dos altos céus e vai colocar em prática um plano concernente a uma profecia do livro de Isaías, capítulo 40 e no versículo 3. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, no capítulo 3, que havia uma profecia. E essa profecia é que surgiria uma voz que clamasse no deserto para preparar o caminho para Jesus. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, quando Deus agora já vai dar início a esse seu plano de dar uma chance para a humanidade. A Bíblia vai dizer que Deus então agora vai pegar as profecias de Isaías capítulo 40 e no versículo 3, e vai levantar um profeta chamado João Batista para pregar o arrependimento para a humanidade. A profecia de Isaías capítulo 40 se cumpre, e este homem profeta chamado João, o Batista, ele agora começa a pregar sobre as ruas de Jerusalém. Ele começa a pregar sobre o território de Israel. Ele começa a pregar que é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem de João Batista era: o machado já está posto à raiz, a árvore que não dê bons frutos será cortado e lançado no fogo. Essa era a mensagem de João Batista. João Batista estava preparando o caminho para Jesus dar início no seu ministério, porque para aceitar a Jesus, para andar nos caminhos do Senhor, para viver uma vida de comunhão, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Se eu quero servir a Cristo, eu tenho que abrir mão da cachaça. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que abrir mão da maconha. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que abrir mão da prostituição. Se eu quero servir ao Senhor, eu tenho que abrir mão do pecado, porque o Senhor, Ele quer nos limpar, nos santificar, nos purificar. A Bíblia vai dizer que Deus então vai usar um profeta chamado João, o Batista. João, ele começa a pregar sobre as ruas de Jerusalém e dizer: eis que o machado já está posto à raiz da árvore. A árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. João Batista então agora começa a sua mensagem, o seu sermão, fazendo o quê? Preparando o caminho para Jesus. E eu venho nessa tarde de hoje, com a permissão do Todo-Poderoso, debaixo do sangue do Cordeiro, e com a unção do Espírito de Deus que está sobre a minha vida, profetizar sobre a tua vida. E me tenha como profeta, e profeta a proclamar o arrebatamento para essa geração do século 21. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que nessa tarde de hoje, é a tarde que Deus está te dando a oportunidade, para você preparar o caminho, para você preparar a sua vida, para você poder receber a bendita graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. A mensagem de João era: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? A mensagem de João preparando o caminho para Jesus era essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque para você alcançar a promessa de Deus, para você alcançar a sua salvação,
você tem que se arrepender. Se você se arrepender de todo o seu coração, deixar Cristo entrar na sua vida, Ele vai não só mudar a situação, mas Ele vai fazer você viver grandes promessas que através das oportunidades Ele quer te dar. João Batista então começa a percorrer as ruas de Jerusalém, de Israel, preparando o caminho para Jesus. Quando o caminho está preparado, a Bíblia vai dizer que Jesus, após o seu nascimento e com 30 anos de idade, Ele vai dar início ao seu ministério. Jesus não veio na sua primeira vinda, com o seu nascimento, para julgar as nações, mas Ele veio para dar uma oportunidade, porque se tem alguém mais interessado em te abençoar, esse alguém é Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Então, para receber a Jesus, João Batista teve que preparar o caminho. E para você viver milagre, você tem que se arrepender, você tem que abrir o seu coração e deixar Jesus entrar na sua vida. O texto vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 3 em diante, que Jesus agora, quando Ele inicia o seu ministério com 30 anos de idade, Ele vem para a remissão dos pecados. Ele não veio para julgar, para trazer juízo, mas Ele veio para te perdoar os pecados. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas no versículo 9, a Bíblia diz, porém, se confessares os nossos pecados e se arrepender, o Senhor é justo para te perdoar todos os pecados e te purificar de toda injustiça. Quando nós reconhecemos a nossa natureza humana, quando nós confessamos a nossa natureza humana, nós entramos debaixo da misericórdia, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E é essa bondade que quer te cercar nessa tarde de hoje. Deus, ao invés de te matar, Ele quer te dar uma chance. Se você agarrar esta oportunidade, Ele não só vai te perdoar, mas vai fazer você também viver o propósito dEle sobre a sua vida. Jesus então Ele veio para a remissão dos pecados, para que na pessoa bendita de Jesus, nós viéssemos alcançar salvação para nossa alma. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, a Bíblia diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho continua sendo o mesmo, o caminho continua permanecendo o mesmo. O mundo quer te mostrar outro caminho, o caminho da facilidade, tudo pode, isso não é pecado, Deus não liga, a palavra de Deus continua e permanece a mesma. Somos pecadores, mas quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados pela pessoa bendita de Jesus. Então Jesus Ele veio para trazer remissão dos pecados, porque o homem estava distante dos caminhos de Deus. O homem estava distanciado dos caminhos de Deus por causa da consequência dos seus pecados. Jesus então Ele veio, se despiu da sua glória, João capítulo 1, habitou no meio de nós, morreu, e o poder do Evangelho não está na morte, porque todos nós iremos morrer. O poder do Evangelho não está na morte, mas o poder do Evangelho está na ressurreição. Quantas pessoas que fizeram plano, terça-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo, terça-feira eu vou fazer isso, mês que vem eu vou viajar, mas já desceram a sepultura. Quantas pessoas que ontem à noite fez plano para hoje, mas já desceram a sepultura. Quantas pessoas que fizeram plano, no final do mês eu vou pegar o dinheiro, vou viajar, mas infelizmente vieram a morrer. Quantas pessoas fizeram plano, mês que vem eu vou fazer isso, mês que vem eu vou fazer aquilo, mas não deram certo, porque a Bíblia diz em Provérbios, não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabe o que produzirá o dia. O propósito de Deus com a sua vida é agora. A oportunidade é agora. A porta está aberta para você entrar, é agora. Amanhã pode ser tarde. Tem um hino da harpa que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha.
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. A oportunidade que Deus está te dando é agora. Jesus então, ele morreu numa sexta-feira, mas o poder do Evangelho não está na morte, está na ressurreição. Porque no domingo de manhã, Jesus ele ressuscitou. E quando Jesus ele ressuscita, ele fica mais 40 dias na terra. Em Atos capítulo 1, a Bíblia vai dizer sobre a ascensão de Jesus. Ele subiu para o céu. Só que agora tem um porém. A primeira vinda, Jesus veio, primeiro projeto, Jesus veio, no Evangelho de Mateus capítulo 3, foi para trazer remissão dos pecados. Foi para te dar uma chance, foi para te dar uma oportunidade. Se você pecou, Deus quer te perdoar. Se você caiu, Deus quer te levantar. Se você falhou, Deus não quer te julgar, Ele quer te dar uma chance, Ele quer te dar uma oportunidade. Mas se você não agarrar essa chance, se você não agarrar essa oportunidade, amanhã pode ser tarde demais. Jesus então, ele subiu aos céus. Só que do texto inicial a qual nós lemos, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 15 até o 18, a igreja de Cristo Jesus, ela está debaixo de uma promessa. A igreja de Cristo Jesus, ela está debaixo de um propósito e de uma promessa. Essa promessa tem nome, e o nome dessa promessa chama arrebatamento. E é sobre isso que eu quero falar nessa tarde de hoje. A Bíblia vai dizer que nós somos a geração do arrebatamento. Você pode achar meninice, você pode achar mesmice, você pode achar algo insignificante, você pode achar palhaçada, mas quando este fenômeno extraordinário acontecer, o arrebatamento, quando Jesus das nuvens vier arrebatar a sua igreja, todos saberão e conhecerão que só o Senhor, Ele é Deus. Então nós somos a geração do arrebatamento. Só que nós levamos uma vida. Essa geração do século 21 vive uma vida como se Jesus não voltasse. Segundo o historiador Flávio Josefo, que é um historiador dos judeus, muito respeitado pelos judeus, e segundo nos conta a história, que os cristãos de Atos, eles quando olhavam um para o outro, eles não cumprimentavam com a paz do Senhor, eles saudavam uns aos outros, Maranata, que quer dizer o quê? Ora vem Senhor Jesus. Eles estavam tão focados na vinda de Jesus, eles estavam com tanta vontade de morar no céu, que o assunto da igreja primitiva era aguardar e esperar a vinda de Jesus. Então a igreja primitiva saudava uns aos outros, Maranata, que quer dizer, ora vem Senhor Jesus. A preocupação do povo daquela época era de Jesus voltar. A preocupação do povo daquela época era a vinda de Jesus. Hoje as pessoas estão preocupadas em trocar de carro, comprar lote, viajar. É bom, mas em primeiro lugar, se a sua salvação não estiver garantida, se a sua comunhão com Deus não estiver de pé, não vale a pena. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. A igreja de antigamente priorizava a Deus. A igreja primitiva, ela priorizava as coisas de Deus. Hoje estão se priorizando as coisas da terra. Falar do arrebatamento para essa geração, falar do arrebatamento para um novo convertido, ele não sabe o que é isso, porque as mensagens são prosperidade, Deus vai te dar lote, Deus vai te dar casa. Mas escuta o que eu vou te dizer: Deus não dá vitória para safado, Deus não dá vitória para malandro, Deus não dá vitória para sem vergonha. Deus dá vitória para quem se arrepende dos seus pecados, se prostra, confessa a Jesus Cristo, muda de vida e muda os seus comportamentos. A palavra de Deus não mudou e nem mudará. No céu não entra pecado,
No céu não entra adultério, no céu não entra prostituição, no céu não entra mentira. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou. A igreja primitiva, ela estava aguardando o arrebatamento. Hoje as coisas de Deus para as pessoas é priorizar as coisas do mundo. Antigamente a prioridade das igrejas era o Senhor. O culto de oração, se vai 10 pessoas é muito, porque o povo não quer mais orar, está distante de Deus. Os cultos dos ensinamentos bíblicos, se vai 5 ou 6 é muito, porque o povo já não quer mais ouvir a palavra. O ditado do mundo é: a palavra dói, mas não é. A Bíblia nos ensina que a palavra liberta. A palavra de Deus, ela tem poder para libertar o homem, para salvar o homem, para transformar a vida do homem e a vida da mulher. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Já não tem mais tempo para Deus. O pecado virou normal. As coisas erradas estão de boa. Deus é bom, Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Se não largar a mentira, se não largar o pecado, e se Jesus voltar hoje, vai ficar. Eu aceitei Jesus, não foi para comprar carro. Eu não aceitei Jesus para comprar lote. Se eu vou levantar cedo, trabalhar, Deus vai me dar condição. Eu aceitei Jesus para ir morar no céu. Tem pessoas entrando na campanha para prosperar. Tem pessoas entrando em campanha para trocar de carro. Tem pessoas fazendo campanha, orando de madrugada para ficar rico. E está esquecendo da sua salvação. Está esquecendo do seu compromisso com Deus. Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. As pessoas do século 21 estão deixando Deus para a última opção. Se dá tempo eu vou no culto, se der tempo eu vou na igreja, se dá tempo eu vou, se dá tempo eu faço, se der tempo eu quero Deus. Eu estou jovem, vou aproveitar. Mas se Jesus voltar, você vai aproveitar no inferno. A oportunidade que Deus nos dá é para que nós venhamos mudar, se arrepender, para alcançarmos a nossa salvação. Eu não aceitei Jesus para prosperar. Jesus não morreu na cruz para te dar apartamento. Levanta cedo, vai trabalhar que você vai conquistar. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você comprar um carro do ano. Trabalha que você vai conquistar. Tem pessoas preguiçosas que querem prosperar. Levanta cedo, vai trabalhar que você vai conquistar. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou para dar a mim e a você o direito de morarmos no céu. Eu aceitei Jesus para ir morar no céu. A mensagem do Evangelho não mudou e nem nunca mudará. A mensagem do Evangelho é simples e objetiva. Se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus para você alcançar a sua salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, 16, 17, 18, a Bíblia diz: portanto, 1 Tessalonicenses capítulo 4: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa geração do século 21 é a geração do arrebatamento. Jesus, ele vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Todos vocês que estão passando aqui agora no centro, os lojistas, os pedestres, os motoristas, todos vocês, naquele grande dia, o Senhor vai mostrar a vocês essa data de hoje, terça-feira, se não me falha a memória, dia 30 de agosto. O Senhor vai mostrar a você esse dia que Deus te deu uma oportunidade. Lá não vai adiantar despistar. Lá não vai adiantar chorar e implorar. Chorar é aqui na terra, se humilhar é aqui na terra, lá não. Ou nós se arrependemos, voltamos para Deus, ou nós vamos ficar. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante: e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós somos a geração do arrebatamento. A qualquer momento Jesus pode buscar a sua igreja.
Quantas pessoas Deus já levou no particular? Só há dois caminhos, o céu ou o inferno. O que está fora da Bíblia vai te levar para o inferno, porque a Bíblia não muda, ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A palavra de Deus não muda e não mudará. O que não está na palavra de Deus vai levar a tua alma para o inferno. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. Você acha que Deus está preocupado que mês que você vai trocar de carro? Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar condição de você ir para o cinema? Você acha que a preocupação de Deus é que aqui na cidade de Brumadinho enche de teatro? Você acha que a preocupação de Deus é que aqui em Brumadinho enche de minha casa, minha dívida? Você está achando que a preocupação de Deus é que aqui em Brumadinho coloca um parque maior do mundo? A maior preocupação de Deus é com a minha e com a sua salvação. Jesus, ele morreu e ressuscitou para te dar a salvação, para livrar a tua alma do inferno. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que te conduz à salvação. Eu não estou aqui para te julgar, porque de todos os meus irmãos o mais pecador sou eu, mas eu estou aqui na qualidade de profeta para profetizar sobre a tua vida. Se não abandonar o pecado, se não se arrepender, a tua alma vai padecer no inferno, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação eterna. A preocupação de Deus é com a minha e com a sua salvação. Alguns podem fazer careta, mas naquele dia o Senhor vai mostrar você aqui na avenida fazendo careta. Você pode reclamar, naquele grande dia o Senhor vai mostrar você reclamando, porque hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Falar do arrebatamento para essa geração de hoje não dá seguidor, aí o povo não quer pregar, porque a onda do momento é ter inscrito no canal do YouTube. O pastor, para ser famoso, a pessoa para ser famosa, ela tem que ter muito seguidor no Instagram. Aí se você pregar a verdade, se você pregar o arrebatamento, o povo pula fora. Aí Paulo, tendo a visão do Espírito Santo, ele vai falar em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 em diante, que haverá um tempo em que montoarão para si falsos doutores, falsos mestres, que pregarão segundo os desejos do povo. Aonde o povo quer congregar? Aonde o pecado é permitido. Aonde o povo quer congregar? Na igreja que permite que o homem pode passar a vida toda amigado com a mulher. No mundo tem um ditado: amigado por fé, casado é. Mas a Bíblia diz que amigado por fé, prostituto é. Aí as pessoas querem congregar em lugares aonde eles massageiam. Não vou naquela igreja mais não. O pastor pregou isso, a mensagem foi dura, eu vou para outro lugar. Está colocando a sua salvação em risco, porque não quer abrir mão do pecado, não quer abandonar o erro, quer viver fingindo que Deus é bonzinho, quer viver achando que Deus está apoiando, que Deus está permitindo. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 em diante, o que Paulo profetizou, nós estamos vivendo hoje. O que a Bíblia está em 2 Timóteo capítulo 4, nós estamos vivendo hoje. Está cheio de portas largas. Vem para cá, aqui você pode. Vem para cá, aqui você pode. Vem para cá, aqui você pode. Não prega contra o pecado, não prega contra a mentira, não adverte a pessoa dizendo: se você não abandonar o pecado, a sua alma está em risco. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui na qualidade de profeta para profetizar sobre a tua vida, que para alcançar o reino dos céus tem que ter mudança, tem que ter arrependimento, tem que ter transformação de vida, tem que largar a mentira, tem que largar o pecado, tem que largar o engano e se tornar uma nova criatura na pessoa bendita de Jesus. As portas largas estão aí. Pergunta para uma criança, para um jovem de 15 anos que converteu ontem. Pergunta para um adolescente que converteu ontem na igreja, que começou a ir na igreja. Pergunta para ele o que é arrebatamento. Ele nem sabe o que é isso. As pessoas acham que para se saber do arrebatamento tem que ser mestre, doutor, pastor, apóstolo. Se você perguntar para uma pessoa que converteu e aceitou Jesus ontem, ela não sabe o que é arrebatamento, porque
A igreja está preocupada com as coisas da terra. O ser humano está esquecendo de Deus, está preocupado com as coisas da terra e não está tendo tempo para Deus. Se mata de trabalhar fazendo hora extra para comprar bens materiais. Se Jesus voltar, vai ficar. E a tua alma, eu te pergunto, vai para o céu ou para o inferno? Ah, mas Deus, ele é bonzinho. Mas Deus não passa a mão no pecado de ninguém. Se arrepender, ele dá uma oportunidade. A Bíblia vai dizer que nós somos a geração do arrebatamento. Jesus, ele está para voltar a qualquer momento. Escuta o que eu vou te dizer. Eu tenho 31 anos de idade. Eu sou nascido e criado na cidade de Brumadinho. Conheço aqui muito bem. Falo com conhecimento de causa. Eu tenho 31 anos de idade. Sou nascido e criado na cidade de Brumadinho. Cidade que eu amo, oro e pago um preço para Deus abençoar e honrar essa cidade. A Bíblia vai dizer que as portas largas, elas fazem com que as pessoas se adaptem na vida errada e na vida alheia. As portas largas estão fazendo com que as pessoas acham que tudo é normal. As leis querem determinar que tudo se torne normal. As regras, as leis, e de fato as leis, se existem, têm que ser cumpridas. Eu estou aqui debaixo de uma fé racional. Eu não sou menino na fé. Mas querem fazer leis que pode isso, que pode aquilo, mas que vai colocar em risco a sua salvação. O homem pode mudar, o presidente pode mudar, as pessoas podem mudar, mas o caráter de Deus continua sendo o mesmo. O homem pode mentir. Quantas pessoas que te prometeu, passa aqui semana que vem que eu vou te dar 50 conto, passa aqui mês que vem que eu vou te dar um presente, passa aqui que eu vou te dar isso. Aí já tem mais de um ano e até hoje nada. Quantas pessoas prometeu te amar pro resto da vida, te traiu, te iludiu, brincou com você? Porque o homem pode mudar o caráter, mas Deus, ele não muda o seu caráter. Pode ficar emburrado, pode ficar de cara fechada, pode ficar estressado, pode apelar, pode mudar de igreja, pode voltar para o mundo, mas se você não se arrepender e mudar de vida, as consequências lhe serão graves. E o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4 é o que nós estamos vivendo. Pergunta para um adolescente que aceitou Jesus ontem. Pergunta, o que é arrebatamento? Ele não sabe. Porque hoje se prega prosperidade, mas não ensina que o caminho continua o mesmo, que é a oração. Tem pessoas que passam o dia inteiro. Ela sai do Zap e entra no Face. Sai do Face e entra no Instagram. Sai do Instagram e entra no YouTube. Ela já viu todos os vídeos do YouTube. Ela fica o dia inteiro. Face, Zap, Instagram, YouTube. O YouTube já está em tempo de bloquear ela. Mas ela fica o dia inteiro na rede social. Ela não tira 5 segundos para orar. Aí quando ela dobra o seu joelho para orar, ela abre a Bíblia cheia de poeira e começa a ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, que ela sabe até de cor. A geração do arrebatamento precisa estar preparada. Eu não posso me preparar, porque pode ser tarde. Eu tenho que viver preparado. Você não pode se preparar, porque pode chegar alguma coisa, um telefonema, uma visita, um imprevisto, e você ficar na mão. Nós temos que viver preparado, não só para as coisas deste mundo, mas para a nossa salvação. Tem pessoas dizendo, mês que vem eu paro. Semana que vem eu paro. Essa semana que vem já está quase 3 anos. Ela vai só se afundando, está no fundo do poço, vivendo uma amargura, mas não abre o coração para Jesus entrar. Está vivendo uma depressão, uma angústia, uma tristeza, e Deus querendo fazer a obra na vida dela, mas ela não tem tempo para Deus. Ela não quer a Deus. Ela não abre o coração para Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós somos a geração do arrebatamento. Escuta o que eu vou te dizer. Eu sou nascido e criado aqui, tenho 31 anos. Nós somos a geração do arrebatamento. Eu não vou passar pela morte. O meu corpo não será velado no velório municipal, porque nós somos a geração do arrebatamento. Eu não vou morrer, nós seremos arrebatados. A Bíblia diz que nós somos a geração do arrebatamento. A pergunta que eu te faço, como que está a sua vida espiritual? Como que está a sua vida diante de Deus? Eu não digo ler o Salmo 23.
Eu pergunto, como que está o seu caráter diante de Deus? Como que está a sua vida diante de Deus? Como que está a sua conduta diante de Deus? Como que está a sua vida espiritual diante de Deus? Nós somos a geração do arrebatamento. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia está comparando o arrebatamento como ladrão. Agora preste atenção, o ladrão, quando ele vai assaltar a sua casa, ele vai mandar para você um WhatsApp: ô fulano, você podia fazer um favor para mim? Sai da sua casa hoje à tarde que eu vou pular lá e roubar. O ladrão não fala. O ladrão não avisa o dia que ele vai assaltar, porque se ele avisasse, você ia esperar ele preparado, com um pedaço de pau, com um pitbull, com um cachorro. Se você tem porte de arma, tudo regularizado, você vai estar esperando ele. Mas a Bíblia diz que a vinda do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Quem já foi assaltado sabe disso. Está andando de boa, do nada 157 passou e levou a bolsa. O ladrãozinho, o noia, passou, roubou o celular. Aí a Bíblia vai dizer que a vinda do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Pode ser agora, pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer instante. A vinda do Senhor está para acontecer a qualquer momento. Jesus pode vir agora e arrebatar a sua igreja. Essas palavras que eu digo não é minha. Essas palavras que eu profetizo é de Deus, é dos céus. É verdade para essa geração. É a geração do arrebatamento. Mas essa geração tem vivido como se Jesus não fosse voltar. Falar da vinda de Jesus é você ser quadrado. Falar da vinda de Jesus não dá muitas pessoas na igreja. Aí o povo, para manter a igreja cheia por causa da fama, por causa do status, por causa de ser estourado no Instagram, para ser o bambambam do Face, para ser o cara do YouTube, ele quer segurar a pessoa pregando sermões que tudo pode. Aí nesse tudo pode, a pessoa entra na igreja com a vida toda desconcertada. O evangelho quer mudar isso, mas ela não entende. Por quê? Porque não tem quem pregue. Falar sobre o arrebatamento, alguns nem sabem o que é o arrebatamento. Falar sobre o arrebatamento, alguns já nem acreditam. Pastor, eu já estou esperando não sei quanto tempo e Jesus não volta. Mas para quantas pessoas Jesus já voltou? Quantas pessoas morreram ontem? Quantas pessoas morreram hoje? Quantas pessoas morreram no mês de agosto? Quantas pessoas já morreram nesse ano de 2022? A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como ladrão. Tem pessoas que colocam caco de vidro no muro. Tem pessoas que colocam choque elétrico na cerca. Tem pessoas que põem pitbull, cerca elétrica, cachorro, vigia, segurança, para poder proteger a casa. Mas a vinda do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas de uma coisa é certa: Jesus voltará. E Jesus, ele é a única solução que pode tirar a tua alma do inferno e conceder você a sua salvação. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, a Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que te conduz à perdição. O caminho do Evangelho é estreito, tem que andar na contramão, na renúncia, é estreito. Jesus não disse que seria fácil. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É um caminho de renúncia. Mas as pessoas são influenciadas, as leis querem colocar as pessoas serem influenciadas a andarem na porta larga. Não querem abrir mão para aceitar Jesus. Não quer mudar de vida para estar na presença do Senhor. Não querem aceitar ou mudar os seus comportamentos
para viver a promessa de Deus, quer viver em portas largas. Mas a porta larga vai levar a tua alma para o inferno. Mas a porta estreita, o caminho de renúncia, é que vai conduzir e gerar a você a salvação na pessoa bendita de Jesus. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para dar a você a sua salvação. A humanidade está distante de Deus. Hoje as pessoas matam por conta de dinheiro. Hoje as pessoas matam porque lhe falta o amor. Nós vivemos em um tempo em que se olhar torto um para o outro, quer matar, quer bater, quer espancar. Quantas pessoas que não se arrependem, não deixem Jesus entrar, trabalhar no seu coração, vivendo uma vida pela porta larga, pelo caminho largo, e acaba se destruindo, acaba acabando com a sua vida, se destruindo. Por quê? Porque não deixa Jesus entrar. A Bíblia vai dizer que nós precisamos estar preparados. Nós não podemos nos preparar, pode ser tarde. Você tem que estar preparado. Nós precisamos viver preparado para que quando o Senhor, assim como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao versículo 18, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, nós venhamos subir com Ele para os altos céus. Eu aceitei Jesus, foi para morar no céu. Eu entreguei a minha adolescência para Jesus, para morar no céu. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha mocidade para Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus, foi para morar no céu. Eu não aceitei Jesus para comprar bens materiais. Isso Ele vai me dar saúde, condição para trabalhar, me abençoar, e eu vou crescer. Mas eu aceitei Jesus para ir morar no céu. A pergunta que eu te faço é essa: se Jesus voltar agora, se Jesus vier hoje para nós, para mim, para você, para onde vai a tua alma? Para o céu ou para o inferno? Se Jesus vier agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno? A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 em diante, que o pecado, ele não entra no céu. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas em Cristo Jesus, nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, Ele nos limpa, nos purifica e nos perdoa de todo pecado. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 em diante, uma lista daqueles que não vão entrar no reino dos céus. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para pregar a verdade, a palavra e a Bíblia. Mas se você ouvir e se encaixa numa dessas características que está nessa lista, Deus está falando com você hoje. Agarra essa oportunidade. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Aquele que faz injustiça, que pratica injustiça, esse não herdará o reino dos céus. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia vai falar uma lista de características e pessoas que não vão herdar o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 em diante, versículo 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, ou seja, não fingir de bobo. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos falhos e pecadores. Eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui na qualidade de profeta para profetizar sobre a tua vida. Que se você hoje abrir o seu coração, se arrepender, deixar Jesus entrar, Ele não só vai te perdoar, mas como Ele vai também abençoar a tua vida e a tua alma. Não para por aí não.
A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 12. Apocalipse capítulo 22 e no versículo 12. A segunda lista que a Bíblia vai dizer. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 12 em diante. Eis que venho sem demora. Jesus vai voltar. Jesus voltará. E Ele é a única salvação. Ele é a única solução. Versículo 12. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se você abrir mão aqui na terra, você vai ser recompensado e honrado no céu. Se você dizer não para o erro aqui na terra, se você dizer não para o pecado aqui na terra, se você dizer não para as coisas erradas aqui na terra, você vai ser abençoado, você vai ser honrado, você vai ser coroado no céu, porque para você vai estar lá preparado um lugar de honra para todos aqueles que renunciaram à sua vida aqui na terra. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Versículo 15 em diante. Eu já estou caminhando para o fim, e já quero orar logo por você. No versículo 15 a Bíblia vai dizer: fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas se você confessar os seus pecados e se arrepender, o Senhor Ele é poderoso para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Mas tem um porém. Você pode ter roubado, você pode ter matado. Eu acredito na graça divina, mas tem as consequências na terra, e isso você vai ter que pagar por ela, porque são os seus atos. Mas se você se arrepender, o Senhor é poderoso e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. No céu não entra com a vida desconcertada. No céu não entra de qualquer jeito. No céu não entra debaixo de mentira. Para herdar o reino dos céus, tem que confessar a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, largar o pecado, abandonar a mentira e converter e ter mudança de vida e de comportamento. Porque nós somos a geração do arrebatamento. Paro de pregar, mas não de profetizar. Jesus Ele vai voltar. Só que agora, quando Jesus voltar, Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu não estou aqui para apontar e condenar pecado de ninguém, porque de todos os pecadores eu sou o maior. Mas eu vim aqui tocar na ferida, porque eu tenho um remédio para cicatrizar a sua alma. Esse remédio chama o sangue de Cristo Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para você alcançar a sua salvação na pessoa bendita de Jesus. Então para de focar nas coisas dessa terra. Para de se matar, de trabalhar por causa disso, por causa de coisas que vai ficar, vai passar. É só você andar em caminhos de obediência. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao versículo 14, que se nós andarmos em caminho de obediência, as bênçãos de Deus vão nos alcançar. Mas no versículo 15 em diante, se nós andarmos em desobediência, a maldição também ela vai nos alcançar. Quer ser abençoado? Obedece a Deus. Quer prosperar? Obedeça a voz de Deus. Quer ser um homem, uma mulher bem-sucedida? Honre a voz de Deus. Quer ser uma pessoa feliz, alegre? Mas eu não estou falando de uma felicidade quando está embriagada, porque a Bíblia diz: não vos embriaguei com o vinho que gera contenda, mas embriagueis, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Então a alegria que eu falo não é alegria momentânea, aquela alegria que você sai com 700, 800 reais no bolso, com o seu pagamento, mas aí quando acaba a festa, você chega em casa com depressão. O que é que eu fiz? O que é que eu arrumei? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Angustiado. Não é essa alegria passageira não. Jesus é a verdadeira alegria, porque aquele que tem Jesus, ele pode estar na prova, ele pode estar na luta, ele pode estar atravessando os piores dias da sua vida, mas se ele tem Jesus na vida dele, ele não desiste, ele não para, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus está sobre a vida dele. Eu quero encerrar essa mensagem te dizendo que nós somos a geração do arrebatamento. Jesus ele vai voltar. Para de viver achando
Para de viver se projetando somente aqui na terra e esquecendo as coisas de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E eu já quero orar por você. A vinda do Senhor será como um ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Guarde o que eu vou te dizer. Jesus voltará. Jesus é o caminho. Jesus, Ele é a única salvação. Nós somos a geração do arrebatamento. A qualquer momento nós seremos arrebatados e moraremos com o Senhor nos altos céus. Porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para dar a mim e a você o direito de morar com Ele no céu. Há um hino da harpa que diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para uma linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho tanta saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Para entrar no céu é de graça. A salvação não é comprada, porque o preço já foi pago. Jesus, Ele morreu e no domingo de manhã Ele ressuscitou. Para entrar no céu o que precisa é se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mudar de vida, mudar de comportamento, ter caráter e seguir e andar em caminhos de obediente na palavra do Senhor. Eu quero orar por você agora, mas antes de orar por você, eu quero fazer um apelo aqui agora. E guarde isso, me dê um pouco da sua atenção, porque eu já vou orar agora. Para a gente ser salvo, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E para o nosso nome estar contido nos céus, eu tenho que aceitar e confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ah, mas eu vou na igreja. Mas você precisa confessar com a sua boca, com os seus lábios, que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador da sua alma. E eu quero aqui agora, nessa tarde, te oferecer essa oportunidade. Eu não estou aqui para te oferecer religião, porque Jesus não era religioso. É por isso que Jesus repreendeu os escribas e os fariseus, porque todo aquele que é religioso, ele é rebelde. Ele defende a religião, mas ele não tem misericórdia. Eu não quero te oferecer uma religião. Eu estou te oferecendo um Cristo que salva, que pode livrar a tua alma do inferno e conduzir a você em caminho de salvação. A pergunta que eu te faço nessa tarde de hoje é: tem alguém aqui nessa tarde que ainda não aceitou e confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas nessa tarde de hoje você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui nessa tarde de hoje que você ainda não aceitou e confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E você está dizendo: pastor, hoje eu quero levantar as minhas mãos, essa palavra foi vitamina para os meus ossos, foi salvação para minha alma, eu quero Jesus na minha vida. Tem alguém aqui nessa tarde que ouvindo essa mensagem, você quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Se tem alguém, eu quero que você venha aqui agora, que eu quero orar por você. Amanhã pode ser tarde, hoje é a oportunidade que Deus está te dando. Tem alguém aqui que ainda não confessou e aceitou Jesus Cristo, e você hoje quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Jesus disse: aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu terei vergonha dele diante do meu Pai. Se você ficar com vergonha por causa das pessoas que estão te olhando, naquele grande dia vai acontecer a mesma coisa. O Senhor vai ter de você vergonha, porque você teve vergonha dele diante dos homens. A última vez que eu pergunto:
porque eu não posso terminar essa mensagem sem antes fazer esse apelo. Tem alguém aqui nessa tarde de hoje, que você quer levantar as suas mãos e aceitar e confessar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma? Eu quero orar por você. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu não estou te oferecendo uma crença, eu estou te oferecendo um Cristo que pode salvar a tua alma do inferno e conduzir a você em caminhos de salvação. Tem alguém? Não tem? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todos vocês nessa tarde de hoje. Senhor meu Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, nessa tarde de hoje, eu me coloco na Tua presença em oração. Eu peço a Ti perdão, perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu apresento a Ti, ó Deus querido, essa cidade de Brumadinho em Tuas mãos. Eu oro por cada uma das pessoas dessa cidade, ó Deus, a cada um dos motoristas, dos pedestres, dos lojistas. Ó Deus, que o Senhor possa repreender todo o mal. Ó Deus, esse espírito de suicídio, meu Pai, que tem tomado conta dessa cidade, eu me apodero no poder que há no nome de Jesus Cristo, e revestido pelo sangue do Cordeiro, eu entro agora no mundo espiritual, e eu vou de encontro agora a todos os espíritos da morte, e eu dou uma ordem agora: espírito do suicídio, espírito da morte, eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou dando uma ordem, em nome de Jesus, saia dessa cidade de Brumadinho. Espírito do suicídio, é no nome de Jesus eu te ordeno, saia dessa cidade. Eu te ordeno agora, espírito da morte, espírito dos vícios, eu dou uma ordem agora, saia dessa cidade de Brumadinho em nome de Jesus. Ó Deus querido, entra em cada casa, entra em cada família. Ó Deus, quantas famílias sendo destruídas, quantas famílias acabando, quantas famílias se dividindo. O irmão não conversa com o irmão, o tio não conversa com o sobrinho, a avó não conversa com o neto, a esposa não conversa com o marido. Ó Deus, esse espírito de contenda, esse espírito de divisão, esse espírito, meu Pai, que gera discórdia, meu Pai, sobre as famílias, eu peço a Ti agora, estenda as Tuas mãos de misericórdia sobre cada família dessa cidade de Brumadinho. Ó Deus, que o Senhor possa proteger as nossas crianças, visita cada criança dessa cidade de Brumadinho, protege o futuro das nossas crianças. Ó Deus, guarda as nossas crianças aqui nessa cidade de Brumadinho, que essas crianças podem crescer debaixo da Tua proteção, que as crianças possam crescer com saúde. Ó Deus, arranca toda enfermidade das nossas crianças. Ó Deus, traga paz para este lar, traga paz para este casamento, traga amor sobre esta família, quebra toda maldição, toda contenda. Ó Deus querido, eu peço a Ti nesse momento agora, que toda injustiça seja arrancada, que toda maldição seja quebrada. Brumadinho é do Senhor Jesus, Brumadinho é do Senhor Jesus. Então, ó Deus querido, cobre, ó Cristo Jesus, essa cidade com Teu sangue, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia. Eis-me aqui, Senhor, com a cabeça raspada e coberto com um pano de saco, como ato de humilhação, me humilhando na Tua presença para essa cidade de Brumadinho, pedindo que o Senhor, meu Pai, muda a situação, quebra a maldição. Ó meu Deus, que essas pessoas podem entender e compreender e abrir o coração para que o Senhor possa trabalhar sobre a vida de cada um, que tudo aquilo que não presta seja destruído. Ó Deus, essa pessoa que se encontra parada nos Teus caminhos, essa pessoa que se encontra, meu Pai, desanimada por causa de uma frustração, por causa de um passado, essa pessoa não consegue ter paz, essa pessoa não consegue ter alegria. Ó Deus, cicatriza os corações. Ó Deus, e que o Senhor nessa tarde de hoje possa estender as Tuas mãos de poder sobre essa cidade de Brumadinho, quebra toda maldição. Ó meu Deus, que toda injustiça que tem feito contra esta cidade, o Senhor possa quebrar toda injustiça, e que o Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, possa trazer um tempo de honra, um tempo de mudança, um tempo de bênção, um tempo de transformação da parte do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus. Paro de pregar, mas não de profetizar. Nós somos a geração do arrebatamento. Jesus, Ele está para voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é verdadeira. Que Deus te abençoe. Eu me chamo André, sou pastor da Assembleia de Deus do Ministério Portas Abertas, aqui da cidade de Brumadinho, localizado na Rua Henriques, número 347, bairro Santa Efigênia, aqui na cidade de Brumadinho. Os nossos cultos são segunda, quarta
e domingo. E você é meu convidado especial a estar participando conosco em um de nossos cultos. Deus tem feito muitos milagres e eu quero convidar você, traga os enfermos, traga os necessitados, porque Deus tem milagre não só para você, mas também como para a tua família. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e lembre-se, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, para levar o seu povo para morar com ele no céu. Que Deus abençoe e que o Senhor Deus, ele possa conceder a você uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.